Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Primeiramente quero agradecer ao meu Deus, quero agradecer à minha família. Hoje infelizmente não puderam estar aqui devido a alguns compromissos, mas o importante é que Jesus está na casa. O importante é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Muitas das vezes a gente fica preocupado com certas situações. Muitas das vezes a gente fica preocupado com situações nas nossas vidas. Mas o importante é que Deus, Ele fez uma promessa. Ele nos chamou, independente de classe, independente de cor, independente de qualquer coisa, Ele nos chamou para estar servindo a Ele, adorando a Ele. Não importa se é rico, não importa se é pobre, não importa que não tem o de comer, mas o importante é que Deus, Ele nos chamou para exaltar e glorificar o seu santo nome. Eu quero compartilhar com os irmãos Mateus 11, somente um versículo da palavra de Deus. Mateus 11, 28. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu quero agradecer meu amigo, pastor Francisco, amigo de longas caminhadas, nos ajudou aí muitas das vezes. Eu costumo dizer que é meu motorista particular quando eu preciso. Mas Deus, Ele está no controle de tudo, Deus está na casa. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, Ele te chamou. Você tem chamada. Independente, você não precisa ter chamada ministerial dentro da igreja, mas a sua maior chamada é aí fora para estar ganhando alma para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 11, 28 vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra. Muitas das vezes a gente se sente cansado, às vezes a gente se sente oprimido, às vezes a gente se sente humilhado, mas eu quero te dizer nessa noite, quantas e quantas vezes alguém lançou palavras contra mim, contra você, contra pessoas da sua família, mas eu quero te dizer nessa noite, não se preocupe, porque Deus, Ele está no controle de tudo. E o texto sagrado, ele vai dizer assim, que nos apresenta a chamada geral da salvação. Aqui Jesus, Ele vai nos apresentar uma chamada geral, que é a salvação, que Ele faz todos os homens. Só que os homens aqui, estou conjecturando, é mulher também, porque Jesus, Ele tem grande chamada na vida das mulheres e na vida dos homens, na vida de todo mundo em geral. E aqui a chamada universal, ela é extensiva para todas as pessoas indistintamente, ou seja, não há pessoas distintas, ou seja, há pessoas distintas, seres humanos que Ele chama. Todas as pessoas, independente, como eu disse, de classe, é chamada por Deus, ou seja, é convidada por Deus para a salvação. Porque nós já estamos salvos em Cristo Jesus. Porque o mundo, ele jaz o maligno. Só que nós esquecemos que o mundo ainda tem salvação. Porque Jesus, Ele não voltou ainda. Mas Ele vai voltar. E antes dele voltar, eu costumo dizer que Ele está dando oportunidade para nós, para o mundo aí fora. Porque as portas do céu, eu costumo dizer que já começou a se abrir, ou seja, já está aberta.
Só falta Jesus descer do seu trono e dizer: quem eu chamei, amém. Quem não ouviu a minha palavra, perdoe-me dizer isso. Mas vai ficar, porque nós vamos subir no arrebatamento. Eu creio assim. Mas se Jesus não voltar para mim antes do arrebatamento, nós vamos subir junto no arrebatamento. Mas aqui ele fala de uma chamada também de arrependimento. Será que nós estamos se arrependendo de coisas que nós estamos fazendo? Porque vejamos nessa noite que Jesus, ele fez. Paulo tem um espinho na carne. Só que muitas das vezes Jesus, ele pediu para Jesus tirar aquele espinho. Só que hoje nós estamos assim, nessa vibe. Estou pregando português, claro, para os irmãos entenderem. Eu não vou mais adorar a Deus, porque Deus não fez nada na minha vida. Ô irmão, só de você estar respirando, Jesus já fez grande coisa na sua vida e você já é salvo em Cristo Jesus. Porque nós estamos aqui buscando a perfeição, nós temos que se aperfeiçoar todos os dias. Mas nós não somos perfeitos. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus. Agora, humanamente falando, nós temos que buscar a perfeição. Seja ela humana, principalmente espiritual, todos os dias. Porque se nós lemos Atos 2:39, vai dizer assim: chamados pelo Senhor nosso Deus. Nós somos chamados pelo Senhor nosso Deus. Se nós lermos Romanos 9:26, somos chamados para ser filhos de Deus. Ou seja, nós fomos chamados para ser filhos de Deus e nós somos filhos de Deus. 1 Coríntios 1:2, somos chamados para ser santos. Será que nós somos santos de verdade? Ou nós estamos vivendo isso aqui, a capa, o terno, e estamos fazendo qualquer coisa aí, aleluia, que não agrada a Deus? Me desculpe, me perdoe, mas eu não posso sair daqui sem falar isso. Mas precisamos, antes de ter a liberdade de adorar a Deus, a gente procurar ter a santidade. Porque vestir um terno é fácil. Tá aqui em cima muitas das vezes a gente fala é árduo. É árduo. Mas muitas das vezes não podemos estar aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira. 4 chamados para a nossa vida. Chamado à liberdade. Se nós lermos em Gálatas 5:13, nós somos chamados para a liberdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela já nos libertou. Somos libertos em Cristo. Mas só que por conta de certos pecados que aconteceu desde a antiguidade, nós somos pecadores arrependidos. Nós somos um pecador arrependido. Porque eu não vou dizer para você, você nunca vai errar. Porque se nós dizermos que nós não temos pecado, a gente já está pecando. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que somos chamados para a liberdade. Nós somos libertos, nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. E eu quero liberar uma profecia nessa noite para a igreja. Do jeito que você entrou hoje aqui, você não vai permanecer. Você vai ser melhor daqui para frente. Quando eu falo ser melhor, não é cantar bonito, não é pregar bonito, é você parar de ter vergonha
do seu chamado. Porque eu costumo dizer assim, que Deus, Ele ouve um louvor de uma pessoa mais desafinada, com o coração contrito e sincero, do que aquela pessoa que louva e prega bonito. Aleluia. Porque é fácil a gente estar de terno, bonitinho, cheirosinho, maravilhosamente falando, se achando bam. Mas e se o Senhor não se agradar de você? E outra coisa, olha que interessante. Jesus, Ele nos chamou para o seu reino. O Senhor tem que reinar nas nossas vidas. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Outra coisa interessante, estou pregando Bíblia, irmãos. Chamados para sermos irmãos de Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Por mais que Jesus Cristo é Deus também. Aleluia. E isso se encontra em Hebreus 2:11. Outra coisa interessante que o Senhor me fez lembrar. Quando fala chamados para sermos irmãos de Cristo, nós temos que ser irmãos um do outro. Ajudar na dificuldade. Ajudar quando o irmão está passando por algo. Uns 3 anos atrás, Deus tinha falado antigamente também, há uns 11 anos atrás, desde quando eu conheci o pastor Francisco, isso uns 12 anos, mas 3 anos atrás o Senhor me lembrou dessa profecia, que Ele ia me capacitar para ajudar almas, e aí as portas fechou para mim dentro das igrejas, e aí eu é que muitas das vezes a gente prega muita cura, não que esteja errado, não. A gente tem que pregar cura mesmo. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. Só que tem situações que Jesus, Ele vai te ajudar a passar. Eu já passei por 44 cirurgias. Já fui desenganado várias vezes na medicina. Minha família preocupada comigo, ouvindo, isso aí. Fui crescendo. Com 6 anos de idade, perdi meu pai. A primeira cirurgia foi uma válvula na cabeça. Não ia falar, não ia conversar, não ia pregar, não ia cantar, não ia fazer nada. Ia ficar vegetando, mas olha eu aqui. Aí eu te pergunto, fica pra você, não precisa me responder. Qual que é a sua dor mesmo? Qual que é a sua dificuldade? Você vai deixar a sua dificuldade falar mais alto, ou você vai dar, como que eu posso te dizer, você vai dar ouvido pro seu chamado? E nós fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Somos luz de Cristo Jesus. Jesus, Ele habita em nós. Jesus, Ele habita em mim. Jesus, Ele habita em você. 1 Pedro 2,9 vai dizer isso, sobre isso. E o último tópico
Somos chamados para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus chama todos os que estão sedentos, todos os que estão oprimidos, todos aqueles que tendem de vir às águas. Vem para Cristo hoje que Ele vai te dar água. Eu não posso te dar nada, mas Jesus, Ele pode te dar tudo. Muitas das vezes Ele não vai te dar tudo o que você quer, porque você se perde depois. E Deus Filho, Ele convida a todos os sedentos, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba dessa água. E o Espírito Santo também, Ele vai engrossar o coro, dizendo que com o Pai e o Filho dizendo: e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. E isso você encontra em Apocalipse 22, 17. E o tema dessa mensagem é a chamada universal. Você tem chamada, eu tenho chamada. Fomos chamados, mas a gente tem que se aperfeiçoar a nossa chamada. Porque todos nós tem que, esses chamados que eu citei aqui, a gente tem que atender a Ele, orando, jejuando, buscando nas madrugadas, não se importando com o que os outros vão dizer. E eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: para de ficar olhando para trás. Olha para frente. Quem vive de passado é museu. E Jesus, Ele tem chamada para a tua vida, mas algo está impedindo, o inimigo, ele está impedindo de você cumprir essa chamada. Aleluia. Cuidado com fofoca. Cuidado com disse-me disse. E desde quando eu entrei aqui, o Senhor falava comigo: cuidado com rebeldia dentro da igreja. Ah, mas eu não vou adorar a Deus hoje não, porque está acontecendo isso e isso e isso. Meu irmão, cuidado. Cuidado, meu irmão. Toma cuidado. Oh, aleluias. Como eu estava dizendo, quando eu nasci, nem a medicina acreditava que era para mim estar aqui. Perdi meu pai com 6 anos de idade num terrível acidente. O Senhor me deu uma visão. E nessa visão o Senhor falava assim: a partir de hoje, você vai ser o homem da casa. Você vai ser a estrutura da sua casa. Só que essa estrutura, eu imaginava, eu nem pensava que era a coluna espiritual. Eu achava que muitas das vezes eu ia ajudar dentro de casa, enfim, os afazeres. Não que eu não ajude, porque apesar que hoje minha vida é muito corrida, mas estou sempre fazendo aquilo que eu posso. Porque não adianta eu servir a igreja e não servir minha casa, porque o maior ministério é dentro da minha casa. Em 2008, passei por uma ferida, uma enfermidade, e foi uma ferida com todo nas partes íntimas. E eu estou dizendo porque o Espírito Santo está mandando. E ali eu perdi osso, perdi carne. Imagina você, quando uma pessoa morre, e aí ela está em estado de decomposição, morto ali, fedendo até umas horas. E eu estava com mau cheiro vivo.
O médico acabava de fazer a cirurgia. No outro dia, ele exprimia tudo aquilo, saía aquela água do meu corpo. Saía sangue. Eu não podia sentar na cadeira de banho, na cadeira de roda normal. Porque se eu sentasse, tinha um buraco desse tamanho. E aí eu te pergunto, dá pra você ser melhor do que o outro? Dá pra você empinar o nariz e dizer eu sou melhor do que eu sou melhor do que todo mundo? Não. Ninguém é melhor que ninguém. A diferença é que você busca mais do que o outro. Mas mesmo assim você não é ninguém melhor do que ninguém. Você tem um pouquinho de sabedoria a mais. Mas faça igual Salomão, pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria para o nosso Deus. Porque Deus está dizendo nessa noite: tudo que me pedires, crendo, recebereis. Mas Jesus, ele vai te dar. Aleluia. E ali eu passei 6 meses naquela situação, indo para casa, voltando para o hospital e assim sucessivamente durante 6 meses. Com tudo isso, quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer alguns curativos no hospital, teve gente que já falava assim: pega o caixão para ele, vai lá na funerária. Porque eu dei uma crise dentro do quarto e eu já fui para o oxigênio. E ali, anos se passou. Quem achava que eu ia morrer, já está 7 palmos daqui. Mas eu louvo a Deus pela vida deles, porque se não fosse a crítica deles, eu não estaria aqui hoje. Este ano, passei por uma situação complicada, que sem sentir dor e pregando, e assim vai fazendo a obra. E um dia eu parei: Senhor, eu preciso parar. Eu não fiquei 3 meses parado. O Senhor falou assim: por que você está parado? E nesse meio termo, eu fiz uma retirada de um pólipo de sigmoide. Para quem não sabe o que é isso, eu vou falar no português, claro, um tumor no intestino. E eu posso dizer com toda convicção, porque isso está lá no laudo, que o Senhor me curou de um pré-câncer. Talvez se eu não tivesse corrido atrás, isso ia virar algo pior. Aí às vezes você fala assim: mas você prega, você canta, você profetiza a cura na vida dos irmãos, na vida da igreja. Mas você acredita que isso ia virar isso? Eu falei, eu falo, eu
você tem uma chamada, você precisa viver essa chamada, que a Bíblia nos ensina. E ali eu falei para Deus: Deus, se for de Deus, que eu realmente continuo pregando a tua palavra, que o Senhor usa pessoas, porque, irmãos, a gente é tão falho que a gente deixa enfermidades tomar conta de nós. Só que a gente esquece que a gente serve um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Eu não vou profetizar aqui: ai, você nunca vai ter doença, ai, você nunca. Você vai passar por situações, mas você vai passando glorificando a Deus. Você vai passar por situações que muitas das vezes, aos seus olhos, muitas das vezes você acha que não vai conseguir, mas eu profetizo na sua vida, você vai conseguir. Ou melhor, você já conseguiu passar essa enfermidade em nome de Jesus. Essa tribulação que você tem passado, você vai passar ela a partir de hoje com Jesus, porque Deus, Ele não me trouxe aqui à toa de Pontal para pregar carochinha, mas para dizer para você: independente da sua luta, a sua luta não vai acabar, mas a sua luta, a partir de hoje, você vai passar ela com Jesus. E ali Deus me curou dessa situação do intestino. E hoje eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas Deus está dizendo para aquela irmã de vermelho: acalma o seu coração. Só Deus sabe o que você tem passado. Aleluia. Só Deus sabe o que você tem enfrentado. Quantas e quantas vezes você pode ter chorado, dizendo que a sua vida não tem mais jeito. Mas eu vou te falar uma coisa: mesmo sofrendo, eu quero ser boca de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Eu não vou dizer que as suas lutas vão acabar, porque senão eu serei hipócrita. Mas eu quero te dizer: mesmo sofrendo, vem para a casa de Deus. Mesmo sofrendo, vem buscar, porque o único refúgio é aqui. Não busca refúgio lá fora. Não busca refúgio em vizinho. Não busca refúgio em filhos. Não busca refúgio em pastor. Com todo respeito ao meu amigo, porque ele é um homem de Deus. Mas antes de tudo, busca o refúgio em Deus e uma orientação pastoral para a tua vida. Porque se nós ficarmos só pendurado no pastor, o pastor também sofre, o pastor também é ser humano. Mas eu não vim aqui dizer para você que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar dinheiro, que Deus vai fazer você ficar rico, não. Mas eu quero te dizer nessa noite aqui para todos os irmãos em Cristo Jesus: busca o arrependimento. Você pode estar na igreja 40 anos, 20 anos, 1 ano, 2 anos, 1 mês. Talvez você, 40 anos dentro da igreja, não recebeu ainda aquilo que você tanto almeja, porque você não soube buscar. E às vezes o irmão aceita Jesus hoje, daqui 1 mês ele almeja a bênção, porque ele buscou. Comece a buscar mais, que vocês vão ver. Comece a orar mais. Vai dar orientação do pastor. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, irmãos, meus filhos, ora, busca, jejue, faça jejum, porque vocês vão ver o mover das minhas mãos aqui nessa cidade de Sertãozinho, porque Sertãozinho é do Senhor Jesus, e eu ainda conto com vocês.
Ao invés de ficar falando no celular certas coisas, profetiza para o seu vizinho, profetiza para a tua família, profetiza lá no seu bairro, profetiza aqui em Sertãozinho, profetiza onde que você passa, porque a tua boca, a minha boca é a boca de Deus. E eu creio que quando eu voltar aqui, a casa vai estar cheia mais ainda do que já está, porque a Bíblia fala, onde tem 1, 2 ou 3 em meu nome, reunido em meu nome, e sou eu no meio deles. Jesus está aqui na casa. Só que tem muitas almas sedentas aí, precisando de uma palavra minha e uma palavra tua. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer nessa noite, já encerrando a minha fala, quem aqui ainda não entregou a tua vida para Jesus? Por quê? Vir na igreja não significa que você já é crente, não. Você tem que vir aqui na frente, pedir para o pastor orar por você e continuar caminhando. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você já é crente, irmã? Amém, glória a Deus. Mas se porventura alguém que veio visitar nessa noite e às vezes não entregou a sua vida para Jesus, ou está afastado, ou está caminhando na fé, e necessita de uma oração, eu peço, porque eu tenho ética, eu queria pedir para o pastor Francisco fazer uma oração para a igreja, porque até eu posso fazer, mas eu senti de Deus pedir para ele, porque ele é o anjo da igreja. Então a gente tem que dar honra a quem tem honra, e eu sou muito desses que gosta de ética, que tem ética. Se é o pastor que é o anjo da igreja, então essa autoridade está nas mãos dele, de orar pela igreja. Eu só vim aqui ser boca de Deus para a sua vida. Respeita a sua chamada ministerial, porque você tem uma chamada universal para a tua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.